Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Vamos ouvir a recomendação do apóstolo Paulo aos irmãos que se reuniam na igreja em Corinto. Diz a palavra: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Ô bênção! Portanto, amados, que nós possamos nos apegar a esta palavra. Deixar que ela adentre o nosso coração nesta noite, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Falou à igreja de Corinto e fala àqueles que são fiéis no decorrer da história. Senhor, fala conosco nesta noite. Move na nossa vida, Senhor. Instrua-nos para que em todas as coisas possamos ser segundo o teu coração e aprendermos contigo em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós lemos a palavra de Deus, vamos deparar com ensinamentos profundos para a nossa vida. Ensinamentos grandiosos, ensinamentos que nos colocam de pé. Ensinamentos que nos fazem a separação entre sermos crianças e sermos adultos. Aqueles que mergulham na palavra, aqueles que deixam a palavra de Deus adentrar em os seus corações, aqueles que andam segundo a vontade do Eterno, com certeza, o tempo de meninice ficou para trás. Eis pessoas maduras, pessoas que desenvolvem de fato uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. E essa palavra chama-nos a atenção para situações que são extremamente importantes na nossa vida. Não mais como crianças, mas sim como adultos na presença do Eterno, como pessoas maduras na presença do Senhor. Nós, amados, temos que observar estas orientações para que a nossa vida seja cada dia mais segundo aquilo que Deus quer. Sabemos disso que o Senhor chamou-nos para uma obra, o Senhor chamou-nos para fazermos algo no seu reino. E nós não podemos nos deter ou deixar o tempo passar sem que aproveitemos as oportunidades. Irmãos, nós hoje temos uma oportunidade ímpar na nossa existência, uma oportunidade muito especial e nós não podemos deixá-la passar, porque se você deixa a oportunidade passar, talvez não tenha outra. Nós temos que aproveitar os momentos que o Senhor coloca diante de nós e usar esses momentos para a honra e para a glória do nosso Senhor, do Salvador. Essa palavra, irmãos, com certeza foi direcionada à igreja que se reunia na cidade de Corinto. No entanto, ela se aplica a todos que são fiéis e que estão espalhados em todos os lugares neste planeta. A palavra de Deus, amados, ela é direcionada àqueles que amam ao Senhor. E aqueles que amam o Todo-Poderoso, ao meditar nesse texto, certamente serão instruídos, orientados a fazer somente aquilo que o Mestre quer. E nós não estamos aqui para fazermos a nossa vontade, caso fosse, certamente não estaríamos aqui, quem sabe estaríamos em outro lugar, mas estamos sobre a face da terra para ouvir a voz do Senhor, cumprir as orientações de Deus e, com amor, fazer aquilo que o Senhor quer sobre a terra. Nós temos que entender essa realidade e vivermos essa verdade acima de todas as coisas, dia após dia, com sol, com chuva, frio ou calor, mas estejamos lá, fazendo a vontade do Senhor, porque assim foi com o apóstolo Paulo. Ele não se importou com as situações que o cercava, mas o que importava a ele era satisfazer a vontade do Senhor. E eis aí um grande exemplo, um exemplo digno de ser seguido, de ser observado, o exemplo da dedicação, da consagração deste homem ao Todo-Poderoso. Este homem que viveu Deus acima de todas as coisas,
que importava-se em fazer a vontade do Eterno em detrimento da sua própria vontade. E assim precisa ser a nossa existência, irmãos. Amar o Senhor acima de todas as coisas, buscá-lo com todo o nosso coração, e certamente teremos uma vida que é agradável, uma vida segundo a vontade do Senhor. Seremos felizes com o Senhor, felizes nessa caminhada com o Todo-Poderoso. O texto que nós lemos, escrito pelo apóstolo Paulo há quase 2000 anos atrás, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é inútil, mas sim sempre proveitoso, sempre abençoado. E o primeiro ponto que nós queremos observar fala exatamente a respeito da necessidade de estarmos vivendo a vontade do Senhor congregados, em equipe, juntos. Sede firmes e inabaláveis. Nós precisamos ser uma equipe cujo capitão é o Senhor. Nós precisamos viver a vontade do Senhor, irmãos, em todas as situações, mas para que isto seja uma realidade, necessário é que estejamos unidos, que estejamos vivendo a verdade do Eterno, que o Senhor faça a diferença na nossa vida. E é preciso observar, queridos, que a palavra do Senhor, ela precisa sobressair sobre a nossa vida. A palavra de Deus, ela precisa estar acima de todas as coisas na nossa existência. João capítulo 3, versículo 3, disse Jesus, ouça com atenção o que disse Jesus. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amados, nesses últimos tempos vemos que as pessoas não dão mais importância à necessidade de uma vida aos pés de Cristo. Na verdade, nós vivemos dias em que há uma grande ilusão em relação a todas as coisas. Em relação às coisas espirituais, as pessoas vivem uma superficialidade, vivem longe de uma realidade. No entanto, quando nós lemos as recomendações que estão na palavra de Deus, somos chamados a atenção para a necessidade de uma mudança de proceder, de uma realidade nova na nossa existência. E Cristo abre a sua boca e ensina aos seus contemporâneos, aqueles que o seguiam. Disse Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, nós temos que ser nascidos em Cristo. Uma nova vida precisa ser gerada na nossa existência. Nós temos que observar a vontade do Todo-Poderoso em todos os aspectos para que façamos parte do seu reino. Façamos parte do seu reino. E quando as pessoas entendem esta mensagem, abraçam a causa de Cristo, abraçam-o como Senhor e Salvador, diz a Bíblia que somos um na presença do Senhor, é a igreja do Todo-Poderoso, é uma unidade, uma realidade nova, que só é possível com o novo nascimento. E aqueles que não nasceram de novo, certamente não podem ver o reino de Deus. Somos chamados a atenção para uma realidade viva, sairmos do mundo do faz de conta, da superficialidade da vida, e vivermos a verdade do Senhor a cada instante, a cada segundo, porque é isso que Deus quer para cada um de nós. Sede firmes e inabaláveis, é preciso que sejamos um, e este momento especial, essa situação de sermos um, faz que tenhamos em nós a imagem do Senhor, tenhamos em nós a imagem do Todo-Poderoso. Colossenses capítulo 3, versículo 10, na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje. Ouça a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo. E se vestiram com uma nova natureza. Veja, aqueles que fazem parte do reino de Deus, aqueles que nasceram de novo, estes se vestiram com uma nova natureza. E essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele. Se nós somos de Deus,
é necessário que sejamos parecidos com Deus, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. É evidente, amados, que o Senhor não está falando de aparências físicas, não. Até porque é impossível, nós não sabemos como é a aparência do Senhor. Mas sim, nas atitudes, nas ações, é o mesmo caráter de Deus que precisa estar impresso na nossa existência. O nosso caráter precisa ser semelhante ao de Cristo. E quando nós temos Cristo Jesus em nosso coração, todo aquilo que vamos fazer há de refletir a presença do amado, há de mostrar que andamos com Ele, que somos novas criaturas. E eis o porquê que o Senhor chama-nos a atenção para esta realidade. Se porventura você quer ir para o céu, entenda essa realidade. Se você quer ir para o céu, primeiro é preciso que você venha nascer de novo. Nascer de novo é deixar a velha vida, é recomeçar com Cristo, é abandonar tudo, é deixar aquilo que não agrada o Todo-Poderoso para fazer somente a vontade do amado Senhor. Eis aí o novo nascimento. E desta forma nós somos feitos em servos e faremos parte do reino de Deus. E aqueles que nasceram de novo hão de vestir-se, ser semelhante, hão de ser semelhante à mesma natureza de Cristo, há de ser a nossa natureza, nosso caráter, as nossas atitudes, tudo em nós nos remeterá a Cristo Jesus. Haja vista que seremos parecidos com Ele. E temos que perguntar uma vez ou outra, eu me pareço com Cristo? Amados, nós não podemos apenas sermos ouvintes da palavra, porém, que nós sejamos questionadores de nós mesmos, autos questionadores. Nós temos que nos questionar dia após dia, até que ponto eu me pareço com Cristo? Até que ponto a natureza de Cristo faz parte da minha vida? Até que ponto eu reflito o caráter de Cristo nas minhas atitudes, nas minhas ações, no meu dia a dia? E se porventura as respostas forem negativas, é porque não houve ainda um novo nascimento e você não faz parte da equipe do Senhor, do grupo do Senhor. Você não é um sobre a face da terra com o Todo-Poderoso e com aqueles que amam o Senhor acima de todas as coisas. É preciso observarmos esta verdade. Amém? Ainda, amados, sede firmes e inabaláveis. Sede firmes e inabaláveis. O Senhor tem um objetivo para cada vida. Quando o apóstolo Paulo fez essa carta, escreveu ao povo de Corinto, ele estava movido pelo Espírito de Deus. Não é que deu na telha, pá, vou escrever uma carta. Com certeza o apóstolo Paulo ele escreveu porque o Espírito de Deus o incomodou. Haja vista que ele fazia parte da equipe do Todo-Poderoso. Ele era uma nova criatura. Ele era membro da família de Deus. Eu falo era, me refiro aos dias que ele esteve sobre a face da terra, com certeza está na glória. E parecia-se com Cristo nas suas atitudes, nas suas ações. E certamente ele, observando a igreja de Corinto, viu a necessidade de escrever esta carta, essas orientações, para que aquele povo pudesse pautar suas vidas, suas atitudes na palavra, naquilo que Deus queria, naquilo que o Senhor deixou determinado para a sua igreja. E ele, amados, mostra o objetivo da vida. Primeiro é preciso estarmos firmes e inabaláveis. Ô bênção! Firmes e inabaláveis na presença do Senhor. E eis aí o objetivo da vida. Colossenses capítulo 1, versículo 23, nova tradução na linguagem de hoje é a versão. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo. E é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Aleluias. Queridos, um dos objetivos de nossa vida é estarmos firmados no Evangelho.
Um dos objetivos da vida do apóstolo Paulo era firmado no Evangelho. Ele vivia firmado na palavra, nas orientações do Todo-Poderoso. E ele ensina de uma forma clara essa realidade. Mas é preciso que vocês continuem fiéis. Veja, continue fiéis, firmados sobre um alicerce seguro. Eis Colossenses capítulo 1, versículo 23, da primeira parte. Fiéis e firmados sobre um alicerce seguro. E nós não podemos nos afastar da esperança. Ô bênção! E se nós procedermos assim, certamente a vida terá objetivo. Nós seremos felizes com o Senhor, porque estaremos oferecendo tudo aquilo que o Espírito de Deus necessita para agir, para mover na nossa existência. Irmãos, nós não podemos esquecer essa realidade. Veja a orientação do apóstolo aos Colossenses, a igreja que estava localizada em Colossos. Colossos era uma cidade. Mas é preciso que vocês continuem fiéis. Portanto, um objetivo da vida, seja fiel. Firmado no Evangelho, seja fiel. Firmados sobre um alicerce seguro. Quem é o nosso alicerce? Jesus. Jesus é o nosso alicerce. E nós não podemos nos afastar da esperança. Qual a esperança? A esperança de salvação. A esperança que é prometida a cada um de nós pelas boas novas do Evangelho. Amém? E quando nós entendemos essa verdade, estamos firmados no Evangelho, a exemplo do apóstolo, nos tornaremos servo. Ô bênção! E esse Evangelho será anunciado. Nós vamos nos tornar servo e teremos prazer em anunciar o Evangelho. Ainda, 2. Inabaláveis no meio das perseguições. Sede firmes e inabaláveis. Eis o objetivo da vida. Firmados no Evangelho e, no meio das perseguições, inabaláveis, firmes. Ô bênção! Nada pode nos abalar. Nós não podemos ter medo das situações, dos momentos difíceis, mas é esperar no Senhor, porque dele vem o nosso socorro. Lucas capítulo 12, versículo 4. Mais uma vez Cristo diz: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada podem fazer. Irmãos, nós temos sido moldados. Infelizmente, nesses últimos tempos, nessas últimas décadas, a igreja tem sido moldada. Moldada a temer o mundo, moldada a temer as perseguições, a ter medo das situações difíceis que o Evangelho produz muitas vezes na vida daqueles que amam ao Todo-Poderoso. E a igreja tem retrocedido, a igreja tem dado passos para trás e tornou-se amiga do mundo. Lamentavelmente, amados, temos visto que o propósito, que o objetivo da vida não mais é pregarmos o Evangelho segundo aquilo que está na palavra, sim, absorve-se aquilo que este mundo tem ensinado, as doutrinas mundanas, as doutrinas muitas vezes profundamente diabólicas. A igreja tem absorvido essas situações e inserido na cabeça daqueles que congregam. E isso, amados, provoca um afastamento do Todo-Poderoso. E quando as pessoas perdem de vista o Espírito Santo do Senhor, elas tornam-se medrosas. Elas passam a temer as situações que esse mundo pode oferecer. Elas ficam com medo dos contratempos, das retaliações, das dificuldades que o mundo impõe aos fiéis. No entanto, nós não podemos temer estas situações, porque o Senhor chamou-nos para vivermos corajosamente sobre a face da terra e testemunharmos do seu poder e da sua graça a cada instante. Portanto, se somos firmes e inabaláveis, certamente temos um objetivo de vida, e esse objetivo é seguirmos corajosamente. Ô bênção! No meio das perseguições, sermos inabaláveis para a honra e para a glória do Senhor. E ainda, em terceiro aspecto,
Não desista diante das ciladas do diabo. Sede firmes e inabaláveis. O objetivo de nossa vida? Primeiro, firmados no Evangelho. Oh, glórias! Segundo, inabaláveis em meio às perseguições. E por fim, nós não podemos desistir diante das armadilhas, das ciladas do diabo. É necessário que haja persistência, perseverança. Nós precisamos olhar para todas as situações complicadas e entendermos que, se elas existem, é porque estamos no caminho certo. Haja vista que o diabo não tem interesse em perseguir aqueles que não são fiéis ao Todo-Poderoso. Efésios capítulo 6, versículo 11. Ouça o que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Veja que interessante, amados. A recomendação é esta, é simples. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, uma outra igreja, Éfeso, e diz àqueles irmãos: olha, vocês precisam estar revestidos da palavra, que é a armadura de Deus. Porque quando assim vocês fizerem, terão poder para ficar firmes diante das ciladas do inimigo. Irmãos, nós precisamos perseverar na palavra. As dificuldades, as perseguições, os problemas, eles virão. Mas quando nós estamos firmados no Senhor, quando a nossa palavra é a palavra do Eterno, quando nós abrimos a boca e proferimos a palavra de Deus, não há ciladas, não há armadilhas, nada que o diabo colocar diante de nós há de vencer, há de ter vitória, porque nós vamos em nome de Cristo Jesus. Ele é a nossa vitória. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Mas entenda, não é um versículo chavão, é preciso estarmos em Cristo. Em Cristo somos mais que vencedores. Portanto, quando nós somos firmes e inabaláveis, com certeza teremos um objetivo na nossa vida, e é fazer a vontade do Senhor. Ainda o texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluias. Oh, glórias. Sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Queridos, quando nós temos a nossa vida totalmente no Senhor, quando a nossa vida é dominada pelo Espírito de Deus, quando Ele domina-nos por completo, nós seremos abundantes na obra do Senhor. Esta é uma afirmação do apóstolo Paulo aos Coríntios. E se nós observarmos todas as orientações, pegarmos todos os pontos, colocarmos em prática na nossa existência, veremos que também seremos abundantes na obra do Senhor. Irmãos, isso significa que quando amamos o Senhor, teremos prazer, oh glórias, prazer em fazer aquilo que é comum a Deus. Teremos prazer em fazer a obra do Senhor. Teremos prazer, e isto traz abundância ao nosso coração, alegria à nossa existência. Ele há de mover de uma forma poderosa, o Espírito Santo há de mover de uma forma poderosa na nossa existência, e a promessa dele vem à existência, torna-se uma realidade, amados. Nós precisamos entender que os nossos passos são direcionados pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos conduz. E quando o Espírito de Deus nos conduz, certamente alcançaremos os objetivos do eterno para a nossa existência. O nosso trabalho não será vão,
porque veremos os resultados da obra de Deus, os resultados da pregação da palavra, da ministração da santa e bendita palavra. Veremos os resultados do agir do eterno, do Senhor na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Veja a afirmação, amados. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que para sermos vitoriosos, só por intermédio de Cristo. A vitória não vem através de outro meio, mas a vitória vem através de Jesus. Eis o porquê que nós precisamos cada vez mais nos aproximarmos de Cristo, nos deixarmos envolver pelo Espírito Santo de Deus. Oh, amados, nós não podemos andar de forma diferente. Nós não podemos ter fórmulas pessoais para alcançarmos o agir do Senhor na nossa existência, mas que observemos aquilo que Deus tem para cada um de nós, que observemos os ensinamentos do Senhor, porque todas as vezes que nós colocarmos a nossa vida segundo aquilo que Deus quer, certamente seremos abundantes na obra. O Senhor moverá de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa. Veremos o agir do Senhor. Amém? Queridos, a palavra de Deus é viva, ela é real, ela é para cada um de nós. O texto lido, vamos lê-lo novamente. Portanto, meus amados, sede firmes, seja firme. Inabaláveis, seja inabalável. Sempre abundantes na obra, sejam sempre abundantes na obra. Façam a obra com prazer, com alegria, com satisfação, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tudo aquilo, irmãos, que fazemos no mover do Espírito de Deus, certamente não será vão. A palavra não voltará vazia. Aquilo que você, como instrumento nas mãos do Senhor, aquilo que você há de fazer, certamente verás o resultado ou os resultados do agir do Senhor através da tua vida. Nós temos que crer nessa realidade. Quando nós cremos nessa verdade, amados, vamos nos esforçar para sermos parecidos com Cristo. Ô bênção! Nós vamos nos esforçar para que o nosso caráter seja semelhante ao do Senhor, para que as pessoas possam enxergar em nós Cristo Jesus. Estaremos com os nossos pés firmados, alicerçados na mensagem de Cristo, na mensagem do Senhor. No meio das perseguições, não seremos abalados, porque o nosso coração não será dominado pelo medo, e vamos marchar sempre em frente, diante das ciladas, da astúcia do maligno. Teremos na boca a palavra do Eterno, um coração dominado pela fé no Senhor, direcionados pelo Espírito de Deus. Nós vamos resistir toda a ação do mal e veremos a vitória sobre Satanás. E ainda, amados, quando nós observamos a palavra do Senhor, a vitória será sempre nossa através de Cristo Jesus. E esta é a promessa da palavra. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Necessário é que nós possamos absorver essa palavra, absorver aquilo que a Bíblia diz, trazer para dentro do nosso coração esses ensinamentos que são extremamente profundos, colocá-los em prática no nosso dia a dia, e certamente nós vamos contemplar o agir do Senhor de uma forma poderosa, a exemplo do agir do Senhor na vida do apóstolo Paulo e de tantos outros que foram fiéis,
que amaram o Senhor acima de suas próprias vidas. Irmãos, são exemplo para que sejam observados, absorvidos e colocados em prática em nosso dia a dia. Amém? Sede firmes na obra do Senhor. Sede firmes na obra do Senhor. Não te deixes abalar por nada, porque quem te fortalece, quem te coloca de pé é o Senhor. E aqueles que são fortalecidos, colocados de pé pelo Senhor, nada pode derrubá-los, porque são intocáveis. O Senhor nos guarda, nos protege, e o maligno não pode tocar no servo de Deus. Creia nesta realidade. No entanto, não abra brechas, espaços, não dê lugar para o pecado. Haja vista que, se você assim agir, perderás a armadura de Deus sobre a tua vida e estarás sujeito a toda a ação das trevas. A nossa fortaleza está em Cristo, mas para que ela seja uma verdade na nossa vida, necessário é que sejamos um com Cristo Jesus. Amém? Entendemos a palavra? Oh, glórias! Vamos deixar o Espírito mover cada vez mais na nossa existência. Nós vamos colocar de pé para nós orarmos. Senhor, nós te louvamos por esta palavra. E eu quero clamar que tu venhas mover de forma poderosa, para que ela possa ficar gravada, Senhor. Oh, Senhor, que possamos absorvê-la e colocá-la em prática em nosso dia a dia, para a tua honra e para a tua glória. Senhor, faça segundo a tua vontade em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mensagem 1100.